Bom dia, galera. Pai tá on, conversinha com o pai tá on. Hoje o assunto é o Fernando Diniz. Aí, Fernando Diniz, é assim que funciona. Galera, vocês já pensaram que o Fernando Diniz começou a inventar, perdeu um monte de jogo, ficou uns 10 jogos sem ganhar, uma confusão lá danada no Fluminense, falaram de ambiente. Vocês já pensaram que o Fernando Diniz forçou que o presidente do Fluminense mandasse ele embora? A pergunta que eu faço é a seguinte: se o presidente do Fluminense mandasse Fernando Diniz embora há coisa de um mês atrás, quanto que o Fluminense tinha que pagar o Fernando Diniz? Rescisão de contrato? Grande, seria muito dinheiro. O presidente do Fluminense segurou, Fernando Diniz já tinha contrato amarrado com a CBF, então o presidente do Fluminense foi um cara muito inteligente. Não o mandou embora e ganhou um dinheiro da CBF para manter ele no cargo, recebeu em vez de pagar, e o Fernando Diniz, esperto, fez um monte de porcaria lá no Fluminense, inventou com aquele lateral direito, Guga na lateral direita, não quis botar os meninos da base que era lateral esquerdo na posição, inventou com tal de Pirani, inventou com um monte de coisa, botou o nosso meia para jogar lá na ponta direita, na ponta esquerda, fez uma confusão danada. E nessa moral toda não foi demitido. Se ele fosse demitido, ele ia botar um dinheirão no bolso. Agora, com as duas funções, o presidente do Fluminense não mandou ele embora, ele não teve a honra de pedir para ir embora. Honra, isso é honra, moral. Chegar e falar, estou indo embora. Eu lembro que isso aconteceu com o técnico do nosso tricolor há um tempo atrás, e ele era o Muricy Ramalho. O Muricy simplesmente falou o seguinte: pediu para o presidente da CBF ir no presidente do Fluminense e acertar as coisas. O homem da CBF falou que o Diniz que tinha que ir lá acertar. Diniz falou que não iria e a partir daquele momento não falou mais com a CBF, cumpriu seu contrato com o Fluminense, vindo a ser campeão brasileiro com o Fluminense. Caráter é uma coisa que a gente não gosta muito de falar porque cada um tem o seu. Virtude é ter hombridade e honestidade para lidar com as coisas. Agora, se o Diniz fez o Fluminense perder aquele monte de ponto, porque se é o Diniz que faz o Fluminense jogar bem, é o Diniz que faz o Fluminense jogar mal. Porque hoje os treinadores é que fazem o time jogar. Não é a má vontade, não é a predisposição dos jogadores, não é a qualidade dos jogadores. Hoje os artistas são os treinadores, não são mais os jogadores. A gente não tem mais o Ronaldo, o Zico, o Edmundo, o Djalminha. A gente não tem o Marcelinho Carioca, a gente não tem o Juninho Pernambucano, a gente não tem jogadores que fazem a diferença, que puxavam o jogo para si. Então, os treinadores hoje querem ser o mais bonito. Antigamente, o treinador, como disse Abel do Palmeiras, é igual antigamente. O treinador vale 30%, 70% são os jogadores. Parece que com o Diniz o negócio é o contrário. Quer ver? Uma coisa que não vai dar certo? Ganso pediu para ser convocado. André falou que Diniz é um pai para ele. A convocação de André já fica sob suspeita. Então eu quero ver uma situação que possa ocorrer. É se ter uma data CBF importante. Se o Diniz vai poupar os jogadores do Fluminense para ir jogar na seleção ou vice-versa. Se Diniz vai, agora, priorizar qualquer jogador que ele queira levar, pode ser do Fluminense ou não, ele vai fazer, porque qualquer treinador faz. Agora, o que o Diniz fez, se ele fez mesmo como eu vi, cada um vê de cada maneira. Quando ele se põe no cargo de treinador da seleção ou de treinador do Fluminense, me dá o direito de ver do jeito que eu quero ver. E do jeito que eu quero ver é o seguinte: é fazer esse questionamento, não uma afirmativa. O Diniz criou aquele problema há meses atrás no Fluminense todo para que o presidente mandasse ele embora e ele já de contrato assinado com a CBF, ele ganhasse dos dois lados, porque o dinheiro que foi para o Fluminense ia para o bolso do Diniz.
se o Fluminense manda ele embora. O Diniz deu um checkmate. Checkmate não, deu um cheque. Quem joga xadrez sabe o que eu estou falando. O Diniz botou o nosso presidente do Fluminense em xeque. Mas o nosso presidente foi esperto e saiu do cheque, mas ainda continua em xeque. Mas não levou o checkmate, porque o presidente, para mandar o Diniz embora, tinha que desembolsar muito dinheiro. Agora, eu, se fosse o presidente do Fluminense, eu mandaria o Diniz embora, porque alegava justa causa que ele está com 2 contratos paralelos. Mas o presidente já assinou, já está tudo certo. Vai dar certo? Pode dar. A probabilidade de dar errado vai ser muito grande. E o que o Diniz fez não é legal. Não é legal para o futebol. O Ancelotti não fez com o Real Madrid não aceitou. Olha que loucura. O Real Madrid não aceitou, o Ancelotti não aceitou. O presidente da CBF fica lá procurando um treinador que levou 4 do Manchester City na final. Por que não trouxe um Mourinho? O Mourinho da Roma, o Mourinho onde passou ganhou título. Todos os clubes que o Mourinho passou, o Mourinho ganhou título. Fala nosso idioma, trabalha com brazuca, conhece o mercado, conhece o futebol português, conhece o futebol brasileiro, conhece o futebol europeu, conhece os jogadores todos. É um vencedor, só que tem um detalhe. O Mourinho não ia aceitar os cambalachos da CBF. O Mourinho não ia aceitar empresários mandarem nele. Porque quem conhece o Mourinho sabe que ele é um cara... Trabalho para ele, o trabalho dele é mais sério do que qualquer coisa. Diniz, você é uma piada, meu irmão. Sou tricolor, hein?